Petrópolis realmente sofre e vai sofrer muito com essa estrutura. Então, pessoal, o canal agora tomou um novo rumo, né? Nós queremos falar também de coisas de família, de filhos, de comida, coisas que sejam interessantes para todos, né? Não queremos falar somente do Japão, embora a maioria do nosso conteúdo aqui no canal vai ser voltado para coisas do Japão, mas queremos também diversificar no conteúdo, tá falando para mais pessoas. Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, lá também nós postamos stories. Nós temos também uma fanpage no Facebook, se você quiser. Vamos deixar aqui também na descrição. Clica lá e nos siga. E no vídeo de hoje, nós queríamos fazer outro tipo de vídeo, né? Mas como aconteceu uma tragédia no Brasil, a gente queria comentar um pouco sobre isso, né? Porque a cidade que foi afetada é a minha cidade natal, Petrópolis. Eu nasci em Petrópolis. A Sanai, ela é do Paraná, de Maringá. Sim, mas quando eu fui visitá-lo, eu vi a cidade, né? E, nossa, eu achei uma cidade muito bonita, né? A cidade imperial, que eu nunca tinha conhecido, só ouvia falar. E nós tivemos a notícia dessa tragédia que aconteceu ali na cidade de Petrópolis. Nós ficamos realmente muito tristes e apreensivos também, né? Porque nós vemos que teve muitas pessoas que perderam seus entes queridos, familiares, perderam suas casas, seus bens, né? E ainda estão procurando por sobreviventes, ou por aqueles que já, né, não se encontram mais aqui. Pessoal, Petrópolis, eu queria falar um pouco, as pessoas estão acompanhando as notícias e não entendem muito bem o que acontece nessa cidade, né? Não sabe nem muito bem onde ela se localiza, o que está acontecendo, sabe que Petrópolis fica no Rio de Janeiro, né? Petrópolis, ela é uma cidade já conhecida como uma cidade chuvosa. Durante o ano, ela chove muito, porque ela fica a 900 metros do nível do mar e fica numa serra. E a temperatura lá nunca é muito alta, né, no verão, e no inverno a temperatura é bem baixa, são temperaturas baixas na cidade. E com isso, no verão e no inverno está sempre chovendo, está sempre tendo formações de nuvens. Aquela serra, ela vive sempre úmida, né? Eu, a minha infância, né, inteira, eu tinha um sentimento de, assim, meio assim de raiva, porque muitas das nossas programações de criança era em cima daquilo que ia ser o tempo, né? Se chovesse não ia ter, se não chovesse teria, entendeu? Então isso muitas das vezes a gente teve que adiar muitas coisas. E com isso foi, né? Eu vivi lá nessa cidade durante 25 anos, mais ou menos, né? E sempre convivi com tudo isso, né? Com enchentes. Claro que não com essa proporção, mas já tiveram no passado, até na época do imperador, já tiveram enchentes nessa cidade, já registradas, já. E que pessoas também perderam a vida e que tiveram deslizamentos em vários morros. E isso é Petrópolis. Petrópolis é isso. Quem mora lá já está acostumado com isso. E Petrópolis, ela sempre teve esses acontecimentos, né, que tá tendo agora, nesse momento. Só que com essa proporção, eu nunca vi, né? Petrópolis realmente é uma cidade muito bonita, é uma cidade planejada, é a primeira cidade planejada do Brasil, isso no tempo do Império. E Petrópolis, ela tem muita história, ali tem muita cultura. E Petrópolis, ela realmente assim, é uma cidade que é muito importante para o Brasil. E o que aconteceu lá, a proporção que tomou no centro histórico, em toda
a região periférica, foi absurdo, porque muitas pessoas perderam a vida, tem muitas pessoas desaparecidas, e o centro, onde que se concentra ali, o centro econômico também de Petrópolis, acabou. As pessoas ali que tinham alguma coisa, tinham um comércio ali, vão ter que começar do zero, porque perderam tudo. E eu tenho amigos, né, que me falam o que está acontecendo lá, parentes, né, que estão lá ainda. E Petrópolis realmente, dessa vez, vai ter que se superar. Então eu queria fazer esse vídeo agora, mostrando também para vocês, aí quero colocar na tela aí, o que é Petrópolis, assim, a beleza diante da tragédia, né? Eu vou colocar aí uns vídeos, assim, né, do que é o centro de Petrópolis. E para vocês verem como que Petrópolis é bonita, é uma cidade muito bonita.
E eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas instituições que eu acho que são sérias e que, se você por acaso queira contribuir, sente assim no coração assim, um desejo, né, de estar ajudando aquele povo, que você possa estar ajudando. Eu queria que também, né, que vocês tomassem cuidado com os golpes que estão acontecendo também, né, pessoas que estão criando perfis falsos para enganar, para querer também tirar vantagem sobre uma tragédia. A gente tem que falar que ainda há perigo, né, de deslizamentos, porque está chovendo muito por esses dias. E quem puder ajudar, né, contribuindo com alguma coisa, com alimentos, contribuam, né, porque tem muita gente precisando e tem muita gente que perdeu tudo, absolutamente tudo, né. Vocês têm acompanhado as imagens, né, do que aconteceu lá, às vezes não estão entendendo o que aconteceu, né. Um exemplo, essa imagem aí do ônibus que caiu dentro do córrego, né, na verdade são rios que cortam Petrópolis, né. Tem rios maiores, né, que esses rios menores vão desembocar lá. Esse ônibus que caiu, relatos, né, que houve uma barreira que caiu antes do córrego, desse córrego. Então, quando a água começou a descer, ela teve uma obstrução na frente. Então, o nível subiu muito rápido. E as pessoas do ônibus se assustaram, porque o ônibus começou a se movimentar. E isso nunca aconteceu em Petrópolis. Lá é muito comum, quando chove, carros caem dentro do rio. Isso aí é muito comum, porque a pessoa vem numa velocidade elevada, a rua está escorregadia, e a pessoa cai com o carro lá dentro. E acontece, de fato, durante todo o ano isso em Petrópolis. Claro, na época das chuvas acontece com mais frequência, mas essa quantidade de carros dentro do rio, de carros empilhados, isso aí nunca aconteceu em Petrópolis. Pelo menos assim, na nossa era, né, no nosso tempo, assim, a gente nunca viu esse nível de água tão elevado em Petrópolis. Muitos têm culpado também as mudanças climáticas, né? E realmente em Petrópolis, a última vez que eu estive lá, eu senti que a temperatura estava um pouco mais elevada. Petrópolis sempre foi uma cidade muito fria e eu notei que Petrópolis estava com uma temperatura um pouquinho mais elevada. Eu que fiquei muito tempo fora de Petrópolis, né? Então, com certeza também está havendo sim uma mudança climática que está afetando a cidade de Petrópolis, ou toda a serra, né? Toda aquela região lá. Tem também a questão
do urbanismo, né? Tipo, muitas pessoas foram construindo casas uma atrás da outra ali no morro, e isso também ajudou com que, se acontecesse um deslizamento, essas casas viessem a desabar, né? A cair, a vir abaixo. Então, tipo, acredito que os órgãos públicos também tinham que ter um controle sobre essa questão da construção das casas nos morros. Tem que ver se é viável estar construindo as casas lá. Em Petrópolis, as casas que estão lá no morro não são casas consideradas favela. São casas bem construídas, mas só que um solo muito instável, né? E realmente não tem política para barrar isso em Petrópolis, ou para tirar o pessoal lá de cima, porque Petrópolis ela é muito grande em extensão, só que é uma cidade montanhosa. Então, ou você constrói a casa dentro de um vale, ou você constrói no morro. Lá não tem outra saída. Não tem como deslocar esse pessoal para outro local. E as casas lá são sempre construídas muito próximas de rios. Então, o centro mesmo histórico tem um rio que corta ele. Petrópolis realmente sofre e vai sofrer muito com essa estrutura. Lá em Petrópolis, o governo lá, pelo menos no tempo que eu morei lá, as prefeituras lá, todos os prefeitos que passaram, tiveram contribuições sim para o desenvolvimento da cidade, mas Petrópolis ela poderia ter se desenvolvido muito mais, poderia ter... No passado, Petrópolis ela tinha uma estrutura muito boa, era uma das melhores cidades do Rio de Janeiro, com certeza, ela já foi até eleita uma das melhores cidades do Brasil, mas hoje em dia, com o crescimento da população, as pessoas subindo para Petrópolis para morar, e lá não tem muito emprego. Ou você trabalha na indústria de roupa, no comércio, ou na cervejaria, ou você mora em Petrópolis e vai para o Rio trabalhar, que é mais ou menos em torno de 1 hora e meia até o centro do Rio. Então Petrópolis ela é uma cidade de dormitório, né, que as pessoas costumam dormir em Petrópolis e sair, e a família, como uma cidade tranquila, um clima agradável, a família fica em Petrópolis. Os filhos ficam na escola em Petrópolis e com isso faz de Petrópolis esse estilo de vida, né, esse estilo de cidade. Então Petrópolis não tem o porquê também se industrializar, de crescer o emprego lá. Por ser uma cidade turística, então se valoriza mais o turismo lá. Então eu acredito que Petrópolis agora, para voltar ao que era, vai demorar muito tempo. Se não tiver uma união total do Estado, das prefeituras, em torno para levar turismo a Petrópolis, para reavivar a cidade, né, para trazer mais dinheiro para a cidade, eu acho que Petrópolis não vai resistir, vai continuar desse jeito aí, vai demorar para ser reconstruída. E antes de tomarmos a decisão de vir para o Japão, nós havíamos cogitado, né, de eu ir morar lá em Petrópolis, na casa do Alex. Só que aí nós vimos que não seria muito viável, porque pela falta de empregos, né? Então foi por isso... Ela também quer falar. Então foi por isso que nós resolvemos vir para o Japão, né? Quando essas imagens aí que eu tô colocando aí para vocês, da água correndo na rua com velocidade, da chuva muito forte, dos rios transbordando, o centro todo tomado, essas imagens aí que são muito fortes, são resultado das barreiras, do que estava vindo das encostas e sendo carregado para dentro dos rios.
Então isso aí tomou uma proporção muito maior. Eu acredito que foram em torno de 200 e poucas barreiras que caíram, né, as encostas que deslizaram. E realmente foi muito dramático, né? Foi em toda a Petrópolis, o centro, né, de Petrópolis, aconteceu em todos os bairros ali daquela região ali, e foi muito dramático. E essa água que desceu, ela desce o rio Piabanha e os outros distritos também sofrem, né? Começa a transbordar também, porque vem trazendo muita árvore, a árvore vem batendo nos rios e obstruindo, e com isso vai enchendo outras localidades também. E foi muito triste para as imagens, né? Ficamos chocados aqui. Nossos familiares estão todos em segurança, estão bem. E isso nos acalmou, né? Isso nos deixou mais tranquilo. Mas ficamos tristes pela vida de outras pessoas, né? Extremamente tristes vendo aquelas imagens, né? Das pessoas presenciando aqueles momentos assim, das pessoas dentro dos ônibus, sem poder ajudar, sem ter o que fazer realmente, né? Foi muito, muito, muito triste e, nossa, a gente pensa que é um filme, mas é uma triste realidade, né? E lá em Petrópolis, dependendo da localidade, a pessoa ainda tem uma água pura para beber, mas a maioria das casas depende da água do Imperador, que é uma terceirizada lá que cuida da água, né, potável de Petrópolis, e com certeza as águas estão todas contaminadas e não tem água. E isso é preocupante, porque agora o pessoal está mandando doação, mas vai chegar uma hora que vai parar e o povo precisa de água, né? Precisa consumir água. E de onde que vem essa água? De onde que vai tirar essa água? Embora tenha água da chuva, tenha tudo isso, mas água para beber, isso pode trazer muita doença também, e as pessoas começarem a adoecer e já não tem estrutura já de hospital, e com isso agravar mais a situação da cidade, né? Então, bom pessoal, foi isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Até lá.